Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 16. Segunda Samuel, capítulo 16, do verso 5 ao verso 13. Os que acharam, digam amém. 2 Samuel, capítulo 16, do verso 5 ao verso 13. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Gemini. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira, e você diz amém. Muitas pessoas vêm e vão, muitas pessoas em nossas vidas vêm e vão, mas nunca em vão. Existem pessoas que eu gostaria de ter conhecido antes, confesso aos irmãos, pessoas agradabilíssimas, pessoas éticas, pessoas corretas, pessoas amáveis, gostaria de ter conhecido antes. Outras pessoas que eu confesso que eu nunca gostaria de ter conhecido. Mas eu e você precisamos entender que todas essas pessoas fazem parte de um propósito divino em nossa vida, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Mesmo as pessoas tóxicas emocionalmente, pessoas ruins, pessoas más, pessoas dissimuladas, mas que de uma forma ou de outra, se você parar para analisar toda a experiência relacional que você teve, seja ela
dura, flexível, boa ou ruim, ela te trouxe um certo tipo de amadurecimento, porque você precisa conter os seus impulsos mais primitivos, você precisa segurar a sua onda, você precisa amordaçar o seu cão raivoso dentro de si, para que você não venha a perder o seu equilíbrio. Então aquela pessoa te ajudou a amadurecer de uma certa forma. Te ajudou no processo de amadurecimento. Simei é uma pessoa descontrolada emocionalmente. A pior coisa, meu irmão, que tem é você lidar com pessoas descontroladas emocionalmente. Pessoas impulsivas. A Bíblia diz que ele é da família do seu antecessor. Ele é da família de Saul. Simei é parente de Saul. E aproveita um momento de fragilidade do rei Davi, um momento de fraqueza, um momento de juízo, para atacar Davi. O que impele Saul a atacar Davi? Um dos sentimentos mais mesquinhos e mais podres na existência da raça humana, por isso que Salomão chama esse sentimento de podridão. Ele diz: a inveja é a podridão dos ossos. O que motiva Saul a atacar Davi é a inveja. E veja bem, Davi está fragilizado, Davi está num processo de juízo de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa: a palavra de Deus nos ensina, meu irmão, a nós não nos alegrarmos com a derrota dos nossos inimigos. Quando você vê uma pessoa sofrendo uma desgraça, um juízo, não se alegre, porque a Bíblia diz que cada vez que você se alegra com a desgraça do teu inimigo, você acaba atrapalhando o juízo de Deus, porque Deus não gosta que a gente sinta prazer na desgraça de ninguém. A palavra inveja vem do latim invidere, que significa olho mau. Pessoas invejosas, elas têm um olho mau, o olho torto, ele não consegue olhar para a sua vida, focar na sua vida, ele está sempre com o olho na sua vida, e ele é meio caolho, ele fica de olho nas coisas dos outros. Olhar mal, olhar maligno, pensamentos maus, atitudes más, posturas más. A inveja está inserida no contexto da humanidade desde a época de Adão. O apóstolo João diz no seu evangelho: o que levou Caim a assassinar o seu irmão foi a inveja, lá no início de tudo. Davi é um homem maduro. Davi agora não é mais aquele jovem que matou Golias. Davi já está com uma certa experiência, e nós precisamos amadurecer de acordo com os ciclos da vida. Vivemos a nossa infância, vivemos a nossa adolescência, vivemos a nossa juventude, vivemos a nossa fase adulta, chegamos na fase anciã, e um ancião não pode se comportar como um moleque, como um menino, como uma criança. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu me comportava como menino, mas depois que eu cresci, eu me comporto como um homem. Aliás, quando Davi vai passar o reinado para o seu filho Salomão, ele diz: seja homem, seja homem, seja homem. Ministério é para homem de Deus, ministério é para mulher de Deus, ministério é para servo de Deus. Tem homens e mulheres de Deus aqui nessa noite? Davi é um homem que amadureceu com os reveses da vida e que confia inteiramente no Senhor. Simei diz: o teu filho Absalão vai tomar o teu lugar. Mas Davi sabia
que quem sobe sem Deus desce mais depressa. Quem sobe sem Deus desce mais depressa. Na obra de Deus não se cresce puxando o tapete de irmão. Na obra de Deus não se cresce derramando sangue. Na obra de Deus se cresce com a bênção de Deus, com a bênção de Deus, com a bênção de Deus sobre a sua vida. Quantos estão crescendo debaixo da bênção de Deus? Não queira subir assassinando reputações. Não queira crescer às custas de sangue do teu irmão. Não queira se promover através de calúnia e difamação. Ei, obreiros, na hora do culto, você veio aqui para adorar a Deus, não é para ficar na cantina de fofoca, de conversa fiada. Você quer ouvir a voz de Deus? Entre para o templo, entre para a casa de Deus e venha ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Quantos vieram ouvir a voz de Deus nessa noite? Se for para subir, suba com Deus. Você pode me ajudar a pregar? Se for para subir, repete aí para 2 ou 3 irmãos. Se for para subir, suba com Deus. Se for para crescer, cresça com Deus. Davi diz a Abisai: ei, irmão, Simão, por inveja, está atacando pedra. Abisai, filho de Zeruia. Abisai, segundo estudiosos, era um baixinho, um toquinho de gente, parrudinho. Pensa num cara marrento, era Abisai. Mas Abisai é leal. Abisai é aquele camarada que ele protege o seu líder, protege o seu pastor. Ele não aceita ninguém falando mal do seu líder, do seu pastor. Quando Davi diz: eu estou com uma sede, quem me dera beber da cisterna de Belém. Abisai pega um grupo de gente, vamos lá, mas está lá, os filisteus estão na terra, estão tomando conta lá da cisterna de Belém. Abisai pega um grupo de soldados: não, o nosso rei quer um pouco de água. Ele vai lá, passa no meio do batalhão dos filisteus, pega a água e diz: Davi está lá distraído, meu rei, só pediu água, toma aqui. Exemplo de lealdade. Deus se agrada de pessoas fiéis, irmão. Ao sincero, ele se revela. Nós lemos em 2 Samuel, capítulo 22, ao sincero, ele se revela sincero. Ao reto, ele se revela reto. Mas e ao falso? E o dissimulado? Davi diz a Abisai: Abisai, deixa que isso é coisa para o Senhor. Irmão, eu estou lendo um livro de Charles Spurgeon que diz: lições aos meus alunos. Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores que já pisou na face da terra, considerado príncipe dos pregadores. Olha o que Charles Spurgeon diz no seu livro Lições aos Meus Alunos: precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho. Coisa horrível é se intitular ministro do Evangelho, mas estar destituído da graça. Coisa horrível é pregar luz, mas viver em trevas. Coisa horrível é pregar santidade, mas viver em pecado. Ei, você é ministro do Evangelho, então transmita luz, 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 graça, graça, graça. De uma fonte não pode jorrar água limpa e água suja. Você é ministro, transmita santidade. Você se diz crente,
transmita boas novas. Os rabinos dizem: arruma-te primeiro e depois enfeita teu irmão. Arruma-te primeiro e depois enfeita teu irmão. Gravata toda torta, hein, Jodaí? Irmão, você está um mulambo hoje, hein? Brincadeira. Olha como é que você vem para a igreja. Quem é que está mulambo aqui, irmão? Agora, vou liberar só na pregação. Fala o senhor. Pode falar, irmão, ninguém vai ser disciplinado, não. Todo mundo com medo, pastor Paulo. Quem está mulambo aqui? Vem cá, Jodaí. Quem que está mulambo aqui, irmão? Tem gente que é assim, obrigado, está com a vida toda torta, toda errada, mas está apontando o dedo para o seu irmão. Está com o coração sujo, está com o pensamento sujo. Não tem glória de Deus para você. Não tem bênção de Deus para você. Não tem cura assim não, viu? Não tem restauração assim não. Cura e restauração, disse Davi em 2 Samuel, ao bondoso ele se revela bondoso, ao fiel ele se revela fiel. Cura, bênção, bondade é para quem é bom, para quem é fiel. Deixa eu ver se tem bondoso e fiel aqui nessa noite. Gregório diz: a mão que tenciona limpar a outrem deve estar limpa. A conversão é uma condição sine qua non a um ministro do Evangelho. Que negócio é esse? Pisou no calo, quer brigar, quer discutir, sai do púlpito, vai embora. Que evangelho é esse? Que testemunho é esse? Veio para a casa de Deus, só saia deste lugar depois da bênção apostólica. Venha ofertar o teu melhor a Deus. Não venha para esta casa, aleluia, e não saia daqui antes de receber a bênção de Deus sobre a tua vida. Entenda isso, irmão. Não baixe o nível. Está cheio de gente aí usada pelo diabo para poder roubar a tua bênção. Paulo diz ao jovem Timóteo, 2 Timóteo 2:24, ao servo de Deus não convém brigar. Ao servo de Deus não convém brigar. Ei, irmã, ei, irmão, esse pessoal que está passando a sua vida são degraus de Deus para te levar a um patamar de vitória. Toda Ana tem uma penina. Toda Ana tem uma penina. Todo Moisés tem um Datã, Coré e Abirão. Todo Davi tem um Simei. Mas não se preocupe, o Senhor é o teu rochedo, o Senhor é a tua fortaleza,
O Senhor é a tua salvação. Ei, Deus está no controle. Vai adorando, glorificando, exaltando. Estão tacando pedra, estão caluniando, estão armando, mas Deus, o justo juiz, está no seu trono, e aos bondosos, puros, retos, Ele vai se manifestar na hora certa, no momento certo. Deus vai arrancar as máscaras e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Seja puro, seja crente, seja de verdade. Quem prega a verdade precisa viver a verdade. A verdade na boca de um hipócrita soa mal. Termino aqui. Tem um tempo de Davi sair. Davi pode ter saído, foi na convenção, foi dar um pulinho ali. Mas tem um tempo de Davi voltar. Uma irmã entendeu? Tem um tempo de sair apedrejado, tem um tempo de sair humilhado, mas tem um tempo que Deus vai te trazer com honra e exaltado. Diga comigo, tem um tempo de Davi sair. Mais forte, tem um tempo de Davi sair, mas tem o tempo de Davi voltar. E quando voltar, vai voltar honrado, vai voltar honrado, vai voltar honrado. Só quem entendeu a palavra de Deus se coloca em pé, glorificando o nome do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão, aguenta firme, resiste firme, você vai voltar honrado. Deixa a semente tacar pedra. Deus está contigo nessa peleja.